Invocando a proteção de Deus e havendo um legal, declaro aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da ata anterior. Aprovada. Expediente. Não há. Conferência assinatura de acordo. Bargador João Rebouças. Em meio com a palavra. A leitura, senhor presidente, do mandado de segurança, em que impetente Maria de Fátima Gugel Oliveira, impetado do secretário de Saúde Pública do Estado e o secretário de Administração dos Recursos Humanos do mesmo do Rio Grande do Norte. Constitucional Previdenciário Administrativo, aposentadoria especial, a preliminar de suspensão do processo, preliminar de legitimidade de causa do secretário de Administração, rejeitada, mérito de servidor público estadual, exercente de atividade sob condições insalubres, pedido de aposentadoria especial com fundamento na súmula vinculante número 33, Supremo Tribunal Federal. Código dos Barradores, que integram o Tribunal de Justiça, pleno, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de suspensão do processo em fazer reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Vencidos este e o desembargador João Rebouças. Pela mesma votação, rejeitar a preliminar de ausência de própria constituída, arguida pelo desembargador Cláudio Santos. Vencidos este e o desembargador Saraiva Sobrinho. E a unanimidade rejeitou a preliminar de legitimidade passiva, a de causa do secretário de Administração de Recursos Humanos, por isso citada. No mérito, por maioria de votos, concedeu a segurança termo do voto do relator. Vencido o desembargador Cláudio Santos, que denegava a ordem. Só, senhor presidente. Lido e aprovado. Bargador Vigílio Macedo, com a palavra. Agravo interno em mandado de segurança, culminado 2017-5, agravante ao Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Maricel Marinho, agravada Leonardo Lopes de Queiroz, advogado doutor José Luciano Fiuza. Eu digo, processual civil, agravo interno em mandado de segurança, pretensão de reforma da decisão monocrática teve ferido ao liminar para afastar da base de cálculo do ICMS, energia elétrica, os valores referentes a TUST e encargos setoriais, até o julgamento de mérito, acolhimento, consumidor cativo, regime constitucional específico do ICMS energia elétrica, exação que compreende desde a produção ou importação até a última operação, dicção do artigo 34, parágrafo 9 do ato das disposições constitucionais transitórias, do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Complementar 87/96, distinção da súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, conhecimento e provimento do agravo, acordo dos desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal em sessão plenária, por maioria de votos, conhecendo e dar provimento ao presente agravo interno, vencido o relator, desembargador de Lermando Mota, que ele negava provimento. Eu sou o relator, senhor presidente. E aprovado, senhor. Bargador Cornélio Alves. Ação penal originária 2017-002990-9, autor Ministério Público, denunciado Getúlio Nunes Rego. Ementa direito constitucional, penal e processual penal, denúncia ofertada em face de deputado estadual. Fatos descritos na peça acusatória que não preenchem os elementares do tipo penal, peculato, artigo 312, combinado com o artigo 71 do Código Penal. Indicação de servidor para exercer cargo mencionado na Assembleia Legislativa do RN em troca de suposto serviço médico prestado pelo genitor deste aos populares indicados pelo parlamentar. Servidor que recebeu os salários sem o correspondente exercício das funções, tipicidade afastada por esta Corte em relação ao crime de peculato, nos casos de funcionário fantasma. Precedente do TJRN, peça acusatória que deve descrever os motivos pelos quais a pessoa deve ser responsabilizada penalmente por determinado fato típico, necessidade da exposição das circunstâncias em que se deu o fato com adequada indicação na conduta ilícita. Precedente do STF, tipicidade da conduta em relação ao crime de peculato e a gestão da denúncia, inteligência do artigo 6º da Lei 8.038, combinado com a Lei 6.558. Acordo dos desembargadores que integram o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sessão plenária, por maioria de votos, rejeitada a denúncia formalizada em desfavor do deputado Getúlio Nunes do Rego pelo crime de peculato, artigo 312, combinado com o artigo 71 do Código Penal, nos termos do voto relator, parte integrante deste. Vencido desembargador Ibanez Monteiro, Gilson Barbosa e Judite Nunes, que a recebiam. Lido e aprovado, excelência. Chamar o agravo internação cautelar nominado 2017, 499701, e queria passar a presidência do desembargador Gilson Barbosa. Pode assumir a presidência, excelência.
Passemos agora ao julgamento do processo de número 31. E, para compor o tribunal, eu convoco o doutor Eustáquio de Farias. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem. Pois não. Conceda a palavra ao desembargador Dilermano. Na sessão anterior, quando foi chamado esse processo e foi feita a verificação de quórum, eu fui um dos desembargadores que afirmei que funcionaria neste processo. Sim. No entanto, por razões de foro íntimo, razões supervenientes, eu afirmo suspeição para funcionar no feito. Certo. Como há juízes convocados... Desembargador, é preciso ter uma novidade aí. É preciso saber se a maioria agora alegou suspeição no processo, dos titulares. Não tem nova ainda não? Que alegou suspeição? Bem, com o afastamento do desembargador Dilermano, a metade mais um, o processo não pode ser julgado. O desembargador Cornélio parece que queria falar alguma coisa. Olha, tem a suspeição do desembargador Rebouças, desembargador Expedito Ferreira, 2, Amaury Moura, 3, Judite, 4, Cláudio Santos, 5, Saraiva, 6, Vigílio, 7 e agora o desembargador... 8, então só tem 8 mesmo, 8. né? Precisaria de 9, não? Não, 8. Não, a metade mais um, de fato, se o tribunal entender que é a metade mais um suspeito, também remete à competência do Supremo a metade mais um formada, porque foram 8 e 7 que não afirmaram suspeição. Como são 15... Eu acho que sai da competência daqui. Tem 8, a maioria já alegou suspeição, né? Bem, há um assunto a ser tratado agora. Eu gostaria de ouvir os demais desembargadores para que posicionamento o tribunal vai tomar em razão de ser uma suspeição e não um impedimento. Eu vou aqui conceder a palavra pela ordem de antiguidade, que é o desembargador Vivaldo. Como se manifesta acerca desse incidente ocorrido agora? Eu entendo, Excelência, como em casos que já ocorreram aqui, que a competência se desloca. Desloca para o Supremo. São 8 que afirmaram suspeito. Desembargador Amilcar. Como se manifesta? A minha dúvida é porque estava dando uma olhada aqui na Constituição, a Constituição fala em impedimento. E não em situações suspeição. em suspeição. A suspeição é pessoal. São institutos diferentes. Aí a minha dúvida é porque, na época de GTNS, nós convocávamos juízes para compor o quórum. E havia impedimento e suspeição que às vezes comprometiam o quórum já com a maioria do tribunal. Eu sei que no de Ezequiel foi enviado para lá, o deputado, ainda não veio a resposta. Na reclamação, é a mesma hipótese. Naquela reclamação que estava havendo a usurpação de competência, né, que eu fui o relator, e foi lá com esse resultado. Não interessa se é suspeição ou impedimento. A maioria do tribunal não funcionando, a competência passa automaticamente para o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a decisão, e eu tenho isso no voto de faquinha que eu distribuí até para alguns. Para o desembargador Cláudio, para o desembargador Amaury. Lá está bem claro que o tribunal pede a competência quando a maioria dos seus membros não atua no processo, seja por impedimento ou suspeição. Agora é o desembargador Zeneide. Pois é, senhor presidente, a gente tomando como exemplo o fato que o desembargador Cornélio, realmente nós, assim, naquele momento, a gente se pronunciou desse jeito, Mandando de deslocar. Deslocar. Sim. Vamos ouvir. Desembargador Glauber. Só uma questão de ordem. A redação, ela fala ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. No caso aqui, para julgamento, nós precisaríamos de quanto? Qual é o quórum mínimo? Então, mas qual é a redação que temos? Não, mas ele está dizendo a maioria. A maioria hoje já é a maioria. Metade... Mais um. Mais um, não é isso? Então, seria 9. Então, nós temos aqui, até então, somente 8.
que se Eu declararam. só estou alertando que isso foi bem questionado. Não tem 8 que declararam. Inclusive tem uma provocação expressa do deputado Raimundo Fernandes, que isso aí foi decidido, que ele suscitou isso na defesa dele e foi bem definido, que quando a maioria alega suspeição ou impedimento, a competência deixa de ser daqui e passa para o Supremo Tribunal Federal. Não, desembargador Cornélio, eu entendo e concordo perfeitamente com Vossa Excelência. Eu só destaco que para que a gente chegue ao quantitativo mínimo para que se possa ter essa remessa. Aqui no dispositivo fala na metade, mais da metade. Então, mais de 8 é mais da metade. Só complementando. Quando a gente define o quórum mínimo aqui para julgamento, que são 9, a redação do nosso regimento ela fala em metade mais 1. Então, mais da metade. Então, teríamos que ter, na verdade, não 8, mas sim 9 impedidos ou suspeitos para que possa ser feita a remessa. Essa é a minha opinião. Nesse caso, convocaríamos mais um juiz que está sorteado e aí faríamos aqui o quórum mínimo de julgamento, que seria 9. Porque a redação que está aqui, ela diz que mais da metade, aí não seria o caso, mas julgado aqui sim, encaminhado ao Supremo. A redação que define o quórum mínimo fala também em metade mais um, mais da metade. Então nós precisaríamos, na verdade, de 9 impedidos ou suspeitos para que fosse o processo encaminhado. Mas o que diz mais da metade, desembargador Cláudio, é a Constituição. Né? Acho que ninguém pode ir contra a Constituição. Não, mas a Constituição tem a mesma... Nós temos, para a formação do quórum mínimo, a mesma redação. Quer dizer, é a minha leitura que faço. Falta ainda se manifestar a respeito do assunto o desembargador Ibanez. Senhor presidente, primeiro nós temos a regra constitucional. Se mais de metade do tribunal alega suspeição, há o deslocamento de competência. O desembargador Glauber faz a discussão sobre metade mais 1, mas veja, eu já tenho a maioria do tribunal alegando suspeição. Tenho 8 desembargadores que alegaram suspeição, não é? Então, já tenho 8 desembargadores que alegaram suspeição. 8 é mais do que a maioria, mais do que a metade, aliás. E temos também outra regra de regimento, é que o tribunal só poderia deliberar com 9. Essa regra que pode ser complementada por juiz convocado. Mas para a competência de decidir o processo, eu penso que tem que ter o quórum mínimo. Não é para realizar o julgamento, somente para realizar o julgamento. Porque se eu tivesse a maioria com competência, eu poderia decidir regra constitucional. E a regimental, que exige um número determinado para o pleno deliberar, e no caso são 9, aí sim eu poderia complementar 9 desembargadores com o juiz convocado. Tá certo? Mas eu tenho hoje 8 desembargadores que alegaram suspeição, que não podem funcionar. Já é mais de metade da composição do tribunal. Então, eu penso ser o suficiente para deslocar a competência. Neste caso, alguém quer se manifestar? Algum outro desembargador? Neste caso, então, vamos devolver o processo ao senhor relator para as providências pertinentes. E eu devolvo a presidência ao desembargador Expedito para a continuação dos trabalhos. Recebo a presidência com muita honra e agradeço para o desembargador, ou do juiz convocado ao seu, do Eustáquio e Henrique Baltazar. Muito obrigado pela presença de vocês. Embargador Amilcar, uma preferência, 35, Vossa Excelência, sua preferência. Ciro, no referido processo, tem como embargado o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública, e embargante o SINAI, Sindicato de Servidores Públicos da Administração Indireta. É um processo que já iniciou o julgamento em novembro do ano passado. Excelência, embargo de declaração em mandado de segurança, pretensão mandamental, consistente na suspensão, abstenção e devolução de descontos perpetrados nos contra-cheques substituídos processuais a título de honorário advocatício, alegação de omissão no julgado, inexistência do vício previsto no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil de 2015. Tentativa de rediscussão da questão de mérito, impossibilidade, precedentes desta Corte, conhecimento desse provimento do recurso. Voto já disponibilizado para os senhores. Matéria simples que visa apenas a rediscussão da matéria apresentada. Alguma divergência? A unanimidade teve voto relator. O acordo acompanha, Excelência. Acompanha. Lide aprovado.
Embargador Vivaldo, você não está com a palavra. Trata-se de revisão criminal ajuizada por NF do SN, com amparo no artigo 621, inciso 1, 2 e 3 e 626, ambos do Código de Processo Penal, buscando a rescisão de julgado proferido pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, apelação criminal identificada, que manteve a sentença prolatada pela juíza de direito da Vara Única da Comarca de Jardim do Seridó, que nos autos de processo também já identificado, condenou o requerente a uma pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime integralmente fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal. Trânsito em julgado do acordo ocorreu em 2 de maio de 2016. Em suas razões, o requerente sustentou que, posteriormente à condenação, tomou conhecimento de que o ofendido, juntamente com a sua genitora, procuraram o Conselho Tutelar Municipal do Jardim do Seridó, declarando que os fatos narrados na denúncia do Ministério Público e que ensejaram a sua condenação não seriam verdadeiros. Documento folhas 15. Afirmou assim que o fato delituoso assim imputado é atípico, diante das provas trazidas aos autos, comprovando que o ofendido teria faltado com a verdade por questão de vingança e para se ver livre de importunações, entre aspas. Asseverou ainda que a condenação foi baseada em um conjunto de frágeis provas, mesmo tendo sido questionada desde o nascimento da ação penal a vulnerabilidade da única prova coletada na instrução processual, agora com confissão da suposta vítima, negando perante o Conselho Tutelar Municipal do Jardim do Seridó a ocorrência do crime em comento. Afinal, requereu, aspas, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão rescindendo, suspendendo a execução, determinando a imediata liberação do requerente diante do Fundos Boniúri e Periculo in Mora, comunicando ao juízo da execução imediato relaxamento de prisão, fecha aspas. E, no mérito, pugnou pela procedência da revisão com a sua consequente absolvição, por ser atípica a conduta com base no artigo 386, 3 do Código de Processo Penal, tornando-se sem efeito a decisão rescindenda, restabelecendo todos os direitos do requerente afetados com a referida decisão. Junto aos documentos de folhas, antes de apreciar o pedido liminar, determinei, através de despacho de folhas 20, a expedição da carta de ordem ao juiz da Comarca de Jardim do Seridó, para que procedesse à realização de audiência para a oitiva do menor, ILS, bem como de sua genitora, SBDL, sobre os fatos narrados no relatório de visita atualizado do Conselho Tutelar, folhas 15. Também foi solicitada à magistrada cópia integral dos autos da ação penal para ser anexada à presente revisão, diligências estas já devidamente cumpridas. A liminar requerida foi indeferida através de decisão de folhas 209 e 212. Com vista dos autos, a 13ª Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da ação revisão criminal ante o argumento de ausência das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Ultrapassada a preliminar, opinou no mérito pela improcedência do pedido, a fim de manter a condenação nos termos em que foi proferida ao relatório. Pois não, senhor. Tem 15 minutos, com exceção de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Expedito Ferreira, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa Corte de Justiça, membros do Judiciário, demais pessoas e autoridades aqui presentes a esse ato. Antes de adentrarmos no mérito da questão propriamente dita, é necessário fazermos um breve apanhado dos fatos que motivaram a denúncia. Preclaro, julgadores, cuida-se de uma revisão criminal da ação penal, conforme dito pelo nobre relator do processo, doutor Vivaldo Pinheiro, ação penal 0100-655-34-2013, que tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Jardim do Seridó, nesse estado do Rio Grande do Norte. O revisionando NFS Neto, que está enclausurado no presídio regional do Seridó, ele foi condenado em um processo crime, em uma ação penal, que desde o seu nascimento ele vinha reclamando por justiça, porque não andou bem o Ministério Público quando fez a acusação. O fato que motivou a denúncia ocorreu no dia 27 de 10 de 2013. Um momento só. Desembargador, de acordo com o que está aqui no relatório, ou no voto, e a defesa, a necessidade, veja aí. Eu não sei se todos haverão de concordar ou não. Porque o voto aí está na indicação, né?
que eu adiantadamente, pelo que eu li do processo, eu também acompanho o relato. Eu também acompanho. E ficaria desnecessária a sustentação oral, já que é dando procedência. Alguém bradou o presidente. Eu não vou desmentido, na realidade. As pessoas, me parece, que não sabiam das consequências. O voto está disponibilizado. Está no sentido da defesa, né? E tem uns parágrafos bastante esclarecedores que eu poderia até ler, mas como está disponibilizado, os colegas certamente já tiveram acesso. Então, há uma preliminar de não conhecimento da ação de revisão criminal suscitada pela Procuradoria que eu estou rejeitando. Né? E no voto eu estou julgando procedente, porque realmente houve a prova foi ele desmentiu, foi né? desmentida. O menor compareceu ele negou. E por precaução mandei que ela foi ao conselho tutelar. Eu mandei que a juíza ouvisse o menor e a mãe do menor, e a juíza ouviu e eles confirmaram. Então, eu concluo dizendo, ante o exposto em desacordo com o parecer ministerial, o meu voto é no sentido de julgar procedente o pedido formulado nos autos de ação de revisão criminal, para, nos termos do disposto no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, absolver o requerente, NF, da acusação que lhe foi imputada na ação penal. Encaminhe-se cópia integral dos presentes autos, inclusive das mídias digitais, ao Ministério Público Estadual, em razão da possibilidade de configuração da prática por parte da vítima do ato infracional equiparado ao delito tipificado no artigo 339 do Código Penal. Em síntese, o voto é nesse sentido. Algum voto divergente? Algum destaque? Revisor. Também. Valdo Saraiva. Acompanha. A unanimidade dos termos do voto relator. Acompanha, excelência. Então, sendo assim, excelentíssimos juízes, a defesa só tem a agradecer. Realmente houve um desatino que, quando se anunciou, eu não teria ouvido que já teria sido acatada a nossa defesa. Pois não, excelência. O acordo acompanha, excelência. Desbardou amigo que ainda está. Excelência, eu queria só dar uma olhadinha aqui. A mãe do menor participou da denúncia nessa situação? A mãe do menor, no início, ela, quando tomou conhecimento do fato, ela compareceu ao Conselho Tutelar para prestar a reclamação. O Conselho Tutelar ouviu e remeteu cópia para o delegado. E o delegado instaurou o inquérito. Quando depois, a mãe do menor... Não, aí depois o Conselho Tutelar, membro do Conselho Tutelar, faz uma visita, que tem aí folhas 15, salvo engano, faz uma visita, e nessa visita eles dizem, o conselheiro dizem que, para surpresa deles, ficaram sabendo que o menor, aquilo tudo era falso. Folhas 15, exatamente. É uma pena que não se possa tomar nenhuma providência com relação a ele e com relação à mãe. Porque eu iria propor, se fosse a mãe que tivesse participado, parece que ela fez a referência no caso do menor, ela já soube através da própria reclamação do menor, não teria sido diretamente, foi o menor que falou a ela do acontecido, mas se tivesse sido ela que tivesse encaminhado na situação, também afirmado que isso tinha acontecido, eu ia propor que estivesse encaminhado ao Ministério Público cópia dos autos para as providências necessárias com relação a isso, a ela efetuar o crime, denúncia caluniosa. Pois não. Denunciação caluniosa, né? Eu estou mandando apurar em relação ao menor. O menor. A possível prática do ato infracional. O texto é novo. Eu acompanho, inclusive, com relação a isso. Pois não, excelência. O acordo acompanha, excelência. Acompanha. Lei de aprovação. Mandato de segurança extra pauta anterior. Primeiro, mandato de segurança eliminado 2017, 30.22.5, Petrano José, Cezion Bezerra. Não mesa, excelência. Não mesa. O segundo desta pauta. Mandato de segurança com liminar 2015-14-4281, impetrante Cláudio Sandro Farias, impletado comandante da Polícia Militar, relator Eduardo Mário Moura. O quarto é igual, excelência? Não, são diferentes. O segundo e quarto é policial militar, promoção de policial militar. No primeiro,
Eu estou aqui arguindo a preliminar de prejudicial de mérito quanto ao primeiro pedido, porque ele já foi promovido, a petição é de promoção, e ele já foi promovido ex ofício. Mas ele pretende efeito retroativo ainda com base no decreto de regência anterior, e eu estou considerando aqui que, neste aspecto, não há prova pré-constituída das suas alegações, e aplicando, inclusive, já a decisão desta Corte naquela DI que se deu interpretação conforme a Carta Federal, ao parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Complementar 515. Neste ponto, estou denegando a segurança, senhor presidente, como estou votando. Há alguma divergência? Não dado ter voto relator, acordo com boa excelência. Também, aprovado. O terceiro, excelência. O quarto é também no mesmo sentido, policial militar, petição de promoção à graduação de segundo sargento, com retroatividade por preterição o ressarcimento. Idêntico a este primeiro. Esse terceiro, senhor presidente, impetrante ABC Futebol Clube, impetrado o juiz de direito, coordenador do juizado torcedor de grandes eventos do Estado do Rio Grande do Norte. É a matéria que inclusive já foi no plantão, o desembargador Glauber Rego deferiu a medida liminar e eu estou aqui concedendo segurança nos seguintes termos: condicional administrativo, mandado de segurança, controle de ato administrativo apontado como ilegal, edição de ato normativo emanado de magistrado no exercício de função atípica, portaria número 01/2016, que extrapolou os limites estabelecidos na Lei 10.671/2003 e Resolução 17/2014. Patente de legalidade afronta a direito de lei de certo concessão da segurança. Porque nessa portaria, a autoridade coatora, proibiu a venda de ingressos no estádio de futebol, sede do evento, nas 4 horas que antecedem as partidas de futebol ali realizadas, nas hipóteses em que o público estimado seja superior a 6.000 pessoas, o que lhe ocasionará, segundo alega o impetrante, sérios prejuízos na partida marcada na época da impetração para o dia 18/9/2016, pelas 19 horas. Então, aí eu penso aqui que o juiz realmente extrapolou quando da elaboração da portaria, proibindo a venda de ingressos no estádio nas 4 horas que antecedem o evento. De maneira que aqui eu estou concedendo a liminar, concorde o parecer da concedendo a segurança, confirmando a liminar, concorde o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça, senhor presidente. Alguma divergência? Não dado ter voto relator. Acorda, acompanha, senhor? Acompanha, senhor presidente. Lidos e aprovado. Eu gostaria só de dar a oportunidade, senhor presidente, Vossa Excelência me permite, porque eu tenho um agravo interno aqui pautado, o número 33, e eu gostaria de solicitar aqui a retirada de pauta para o próximo. Eu vou reexaminar a questão, aqui um fato que eu 33. preciso detalhar, eu gostaria já de retirar. Alguma divergência? Não dado, retirada de pauta. Agora, o quinto, mandato de segurança... Senhor presidente, tem 2 processos que se trata de promoção de servidor, de policial. Quais são esses 2 números? O número 10 da relatoria do desembargador Cláudio Santos e o número 22 da relatoria do desembargador Vigílio. 10 e 22. Relatores, alguma... São idênticos, iguais? Exatamente. São idênticos, iguais? Pois não, isso aí. Os precedentes, desembargador Cláudio. A dúvida de divergência pelos precedentes, unanimidade, tem voto relator. Acordo acompanha, excelência. Aldo Vigílio, o acordo acompanha. Lido e aprovado. Desembargador Cláudio Santos. Concorda? Pelos precedentes, a unanimidade tem voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lido e aprovado. Agora vamos o quinto. Mandato de segurança com liminar 2016-1772. Petrante Dayana Chiang de Moura,
Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Judite Nunes, relator. Está em mesa, Excelência? Está, Excelência. Está com a palavra, Excelência. Esse processo aqui tem vários precedentes, inclusive eu trago no voto um do desembargador Virgílio, que, por sua vez, se reporta a vários outros precedentes. Eu acho que só a ementa basta e fica à disposição. Constitucional administrativo, mandado de segurança, professora da rede estadual de ensino, pretensão de promoção vertical por titulação e de progressão horizontal por tempo de serviço, processo administrativo protocolado e não concluído, inércia da administração, alegação estatal de que a promoção requerida depende de prévia dotação orçamentária, prescindibilidade, precedentes desta Corte, comprovação do título de doutora obtido perante a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, direito líquido e certo evidenciado, artigos 6º e 7º da Lei Complementar Estadual 322/2006, interstício da progressão horizontal parcialmente demonstrado, artigo 41, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 322/2006, impetrante que ingressou no serviço público em 2012, fazendo jus a 2 movimentações horizontais na carreira, incidência do artigo 45, parágrafo 4º da mesma legislação, em sua nova redação, dada pela Lei Complementar Estadual 507/2014, norma que impede o reconhecimento automático da progressão horizontal como simples efeito da promoção vertical, conhecimento do RIT e concessão parcial da segurança. Aqui eu estou reconhecendo, Excelência, o direito da impetrante à promoção vertical para o nível 4, bem como a horizontal para a classe C da respectiva carreira. Tudo de conformidade com o que consta no voto e em consonância parcial com o parecer ministerial. Qualquer esclarecimento? Sem divergência, à unanimidade, nos termos do relator. Acordo, acompanha, Excelência. Acompanha. Mandato de segurança com liminar 2015-164348, impetrante L. Prachete Gomes, impetrante secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, relator vereador Cláudio Santos. Tem mesmo, Excelência? Esse mandato de segurança se refere a TUSD e TUSD. Eu estou votando conforme os precedentes. Sem divergência, à unanimidade, vencido embargador Guilherme Mota. O acordo acompanha, líder aprovado. Mandato. Pois não. 21. A unanimidade pelos precedentes do termo relator. Maioria, o 2016, 10.929.7. Relator, advogado Vítor Macedo. O acordo acompanha, lei de aprovado. O 7. Mandato de segurança com liminar 2016, 9624, Fernando Ricardo de Ramos e impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, vereador Cláudio Santos. Excelência, aqui é concurso público para professor, convocação após longo prazo do certame e o ato de nomeação, comunicação apenas pela imprensa oficial. Conforme precedentes, é o 7. Estou concedendo a ordem. Há vários precedentes, alguma divergência, unanimidade tem voto relator. Acordo com o lei de aprovado. O 8º, mandato de segurança com liminar 2017-38317, Meriano Feira da Silva, secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Do Cláudio relator, está aí mesmo? Aqui é uma professora do Estado também, relativamente ao abono de permanência, preenche os requisitos e eu estou votando pela concessão da segurança. Para os precedentes, alguma divergência, unanimidade nos termos esse é o 8, né? Abono de permanência, né? É o 8. Certo. O acordo com a Excelência. Lei de aprovado. Mandato de segurança sem liminar 2017-3034-2, retorno de Carlos Alberto Jacum de Aquino, secretário de Administração do Rio Grande do Norte, relator do vereador Cláudio Santos, pedido embargadora Judite Nunes. Esse processo trata de um servidor da Secretaria de Tributação que não teve sua progressão funcional implantada. Conforme precedente deste plenário e das câmaras cíveis, a inércia da administração em promover a avaliação não deve
absolutamente ser óbvio ao reconhecimento do direito do servidor, de formas que, preenchidos os requisitos, estou votando pela concessão. Eu peço vista desse processo. Vistas eu do estou com a dúvida. embargador Dilermando Mota, os outros aguardam o voto de vista. Pode, pois não, excelência. Está com a palavra. Pode. Acompanha o relator. Pronto. Senhor presidente, 15 e o 17 é a mesma matéria. 15 e 17. Eu peço igualmente vista desses dois também. 15 e 17. Eu voto adiantadamente no de Vivaldo. Embargador Zendeide também. Alguns votos mais. Eu aí, como alvene ao ilustre colega que pediu vista. Pretensão de essa progressão funciona da antiguidade do merecimento. Total. É aquela alternância da antiguidade do merecimento. Alguém mais quer proferir os votos? Com vista ao embargador Dilermando Mota. Excelência, eu gostaria de pedir a atenção de Vossa Excelência relativamente ao 26, que é um voto vista num conflito negativo. Aqui foi uma questão de competência, um conflito de competência da 20ª Vara Civil e a 8ª Vara Civil da Comarca de Natal, quanto a uma ação de anulação de instrumento público registrada sob o número tal, proposta por Micaela Adélia, em desfavor de Laércio Pereira, Tânia Maria Galvão de Azevedo Costa e Juscelino Alves de Oliveira. Conforme consignado no voto vista que anteriormente proferi, a demanda citada foi promovida perante o juiz da 8ª Vara Civil da Comarca de Natal, tendo se declarado incompetente para o seu processamento e julgamento, invocando decisão proferida no processo eletrônico número tal, que trata de uma ação reivindicatória ajuizada por Isaac Alexander Guerra Fontes em face de Micaela, ou seja, um terceiro em face de uma das integrantes do polo passivo daquela outra ação. O juiz da 8ª Vara havia reconhecido a existência de conexão com o processo físico, declinando a competência para a 20ª Vara Civil da Comarca de Natal, invocando a resolução, e aqui a qual ampliar a competência das mencionadas unidades, de modo a abranger o processamento e julgamento de ações possessórias, reivindicatórias e de emissão de posse, tudo de natureza imobiliária. O juiz da 20ª, para seu turno, entendeu não lhe cabeu o processamento, afirmando tratar do caso de incompetência absoluta, em razão da matéria, consoante se depreendia do rol do artigo 32, 4 da Lei Complementar 165, Lei de Organização Judiciária, tendo suscitado o conflito. O desembargador relator entendeu que o conflito de competência haveria de ser dirimido para com o reconhecimento da ação reivindicatória, combinado com a anulatória de matrícula do imóvel e a ação de anulação do instrumento público, deveriam ocorrer de forma conjunta, reconhecendo a competência da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal, ora suscitando para o julgamento da sobreditação. O relator sustentou que fazia necessária a reunião dos feitos ante a possibilidade de decisões conflitantes e, em razão da causa comum, qual seja a discussão sobre duplicidade de registro de um mesmo imóvel, já que se trata de ações distintas que pretendem a anulação dos referidos registros, com particularidade de que uma delas há a pretensão reivindicatória, situação que atrai a competência da vara especializada. Em complemento, asseverou. É justamente em razão da referida particularidade da pretensão reivindicatória, distribuída posteriormente em 1º de janeiro de 2013, que se deu em 8 de 6 de 2016, que os feitos conexos devem tramitar perante a 20ª Vara, em que pesa a expulsão levada a efeito pelo ilustre desembargador relator, entendo respeitosa vênia, divergir daquela compreensão, porque entendo que é exatamente a partir da constatação de se tratar, na hipótese de competência em razão da matéria, e como tal, absoluta e inderrogável, que não se afigura cabível a reunião dos dois processos citados, quais seja a reivindicação combinada com a anulatória de matrícula do imóvel, quando a ação de anulação do instrumento público. Com efeito, a se admitir a possibilidade de reunião de dois feitos perante o juiz da 20ª Vara, está-se a vulnerar a regra de ordem pública, vulnerando a delimitação de competência pré-estabelecida na Lei de Organização Judiciária, conforme bem salientou o juízo suscitante, ao reportar o artigo 32 do sobretítulo Diploma Legal, com a redação que lhe foi dada pela Resolução 63 do Tribunal.
No dispositivo, qual se encontra fixada a competência do juízo especializado suscitante com a discriminação dos tipos de procedimentos e demandas a seu cargo, não há previsão em qualquer disposição de que a este cabe processamento e julgamento de ações de anulação do instrumento público, devendo, por conseguinte, prevalecer a competência material de natureza residual conferida ao juízo da 8ª Vara Civil da Comarca de Natal, conforme o artigo 32 da Lei Complementar. A jurisprudência, em situações análogas a que se aprecia, envolvendo juízes de competências materiais distintos, tem rechaçado a reunião desses processos justamente a partir da premissa de que a competência em razão da matéria, por ser de natureza absoluta e inderrogável, sendo regulada por natureza corrente, não se modifica pela conexão. E trago aqui algumas decisões. Competência em razão da matéria absoluta, conforme pré-eleciona o artigo 101 do Código de Processo Civil. E, entre outras, tantas aqui que eu trago. E, de forma sucinta, ante o exposto, pedindo respeitosamente ao desembargador, conheço do conflito para declarar o juiz de direito da 8ª Vara Civil da Comarca competente para o processamento e julgamento da ação de anulação do instrumento público registrado sob o número X, dada a competência material de natureza residual prevista no artigo 32.1 da Lei Complementar 165/99, é como voto, excelência. Não estavam presentes na sessão do desembargador Glauber Reis, do desembargador Amaury e do desembargador João Rebouças, mas pode julgar habilitado. O desembargador Amaury não estava habilitado para julgar. O relator tem alguma... Não. Desembargador Vigílio Macedo. O relator. Desembargador Zeneide Bezerra. A divergência. Desembargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, a competência em razão da matéria é absoluta. Havendo a conexão, a segunda ação examina se também tem competência fixada por regra em razão da matéria e se seria absoluta. E aí nós teríamos dois processos sujeitos à competência em razão da matéria de juízos diferentes. Não é o caso dos autos. Uma das ações tem competência em razão da matéria, mas a outra não. E, ainda que se reconheça a conexão, apenas se inverteria a ordem do processo, para o juízo que tem a competência em razão da matéria, que é absoluta. O voto do desembargador Cláudio é reconhecendo que o juízo da 8ª Vara tem competência em razão da matéria para a causa de anulação. No entanto, a reivindicatória é um processo de competência por distribuição, pode ser para qualquer uma das varas. Não tem o juízo específico com competência para a matéria reivindicatória. Eu não posso afirmar, porque eu não tenho o conteúdo, a causa de pedido das duas ações, mas uma ação é a anulatória de registro e a outra é reivindicatória. Veja que, anulado o registro que se pretende numa ação, essa causa de pedir, que é na outra, que é a reivindicatória, pode ter interesse aí, pode ter consequência. E aí penso que seria o caso de as duas ações serem reunidas por conexão, mas no juízo que tem competência em razão da matéria. Mas é uma outra pessoa. É outra pessoa? É outra pessoa, não é a pessoa... Então não há... As partes então, não coincidem. Tá. Se fosse, eu tinha. Por isso que eu comecei a dizer, desembargador Cláudio, que eu não tinha todos os elementos para afirmar. Mas Vossa Excelência esclarece. Nesse caso, eu concordo com o voto de Vossa Excelência. Desembargador Glauber está habilitado? Desembargador Gilson Barbosa. Acompanha a divergência. Desembargador Cornélio Alves. Com a divergência? Vou acompanhar a divergência. Desembargador Judite Nunes. Com a divergência, pedindo vênia. Desembargador João Rebouças. Está habilitado, excelência? Não. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Acompanha a divergência, pedindo vênia ao relator. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Milka Maia. Divergência. Tribunal por maioria. Antes de proclamar o resultado,
Seria bom verificar, mas parece que são as mesmas partes, Aline, você viu? Aqui está escrito o seguinte: a proposta por Micaela Adélia de Freitas Brasília em favor de Laércio Pereira da Costa, Tânia Maria Galvão de Azevedo Costa e Juscelino Alves de Oliveira. A outra foi ajuizada por Isaac Alexander Guerra Fontes, em face de uma daquelas outras pessoas que estão no polo passivo. É o que está escrito aqui. Mas Vossa Excelência, como relator, se quiser verificar melhor, não tenho absolutamente nenhuma objeção. Tribunal, por maioria, declarou competente o juiz da 8ª Vara Civil da comarca de Natal. É vencido o relator desembargador Vigílio Macedo, por maioria, né? Redatora do acordo, desembargadora Zeneide Bezerra. Passa a presidência ao desembargador Wilson Barbosa, 11º. Receba a presidência e conceda a palavra ao relator, desembargador Rebouça, e peço-lhe que faça a identificação do processo, por gentileza. Está em mesa, senhor presidente, o Mandado de Segurança em que é impetente Polinária Maria de Oliveira, impetrado o presidente da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A matéria já é do conhecimento de todos e respeito a servidor público, exoneração e cumprimento de decisão proferida em sede de ação direta de constitucionalidade, que eu estou aqui na esteira dos precedentes em sintonia com a 11ª Procuradoria de Justiça, concedendo a segurança. Agora tem aqui só um fato que eu queria trazer a conhecimento da Corte. No recurso extraordinário com agravo número 10.47.870 do Rio Grande do Norte, o ministro Dias Toffoli, agora no dia 7 de junho de 2017, Sua Excelência deixou expresso no seu voto, ele diz: ademais, revela-se correta a assertiva contida no acórdão recorrido aqui deste tribunal, no sentido de que, no julgamento da referida ADI 2433 do Rio Grande do Norte, não se extrai comando sentencial que determina a automática exoneração dos servidores abrangidos pelo enquadramento tido por inconstitucional, notadamente daqueles beneficiados pela estabilidade do artigo 19 do ADCT. Aí ele transcreve, mas na frente ele diz que o plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 594.296 de Minas Gerais, de minha relatoria, assentou que o ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser procedido de prévio procedimento administrativo em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, acho que o tribunal está acertando. Eu fiz esse registro, mas estou mantendo aqui a jurisprudência. É como eu estou votando, senhor presidente. Essa foi quando, João? Porque essa ação é de 2001, né? Essa é agora dia 7 de junho de 2017, inclusive aqui do Rio Grande do Norte. O número é 10.47.870. Eu tenho aqui a cópia. Se Vossa Excelência, eu queria que Vossa Excelência me tirasse uma cópia. O desembargador João Rebouças passou uma cópia, tive acesso a uma cópia que o desembargador passou, realmente é nesse sentido, dizendo que a decisão tinha determinado a demissão desse pessoal sem avaliação das questões da estabilidade de cada um. Mas, olha, nós passamos exatamente, eu quero esclarecer uma coisa, não estou dizendo que está certo ou errado. Nós passamos um ano examinando todos os processos, com parecer dos juízes auxiliares, com parecer do setor da assessoria jurídica, examinando a situação de cada um. E vários tiveram a situação reconhecida, porque a decisão da ADIM, ela é uma norma individual e concreta, mas que tem um aspecto absolutamente geral e abstrato. Geral e abstrato. Então, tem que examinar a situação de cada um. Essa ADIM foi proposta pelo Ministério Público porque as pessoas foram aproveitadas em outros cargos. Inclusive, casos que foram aproveitadas até em cartório distribuidor, em cargo diferente. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui no tribunal naquela época. Então, é público e notório. A presidência teve todo o cuidado de abrir processos administrativos individuais, foram atingidas quase 100 pessoas, 100 funcionários, foram exonerados pouco mais de 50 pessoas que se enquadravam naquela situação. Então, eu quero dizer que não tive absolutamente
que tive absolutamente a maior isenção possível, lamentando que isso venha depois de 15 anos, 20, 16 anos, à baila e caia no colo da presidência. Infelizmente, o presidente tem que tomar as atitudes e muito menos deixar de atender a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Era só o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Alguma manifestação a respeito? Eu não estou entrando nesse mérito, não. Eu estou trazendo como precedente e entendendo que o Supremo está considerando que o tribunal tem decidido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É o que o ministro Toff está dizendo no recurso nosso. Eu vou mandar para Vossa Excelência a cópia que está aqui em minhas mãos. Não estou entrando nesse mérito aí do exame individual. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade dos termos da relatoria e devolva a presidência. Não, um minuto, por favor. Isso é o que, João, que você está votando? É um mandato de segurança? É um mandato de segurança. Eu vou pedir vista até para ir reexaminar. Vossa Excelência... Não, mas eu acho que Vossa Excelência é autoridade coatora. Vossa Excelência é pedido. A autoridade coatora não é a presidência? Mas foi ato de Vossa Excelência, eu acho, na época. Mas, se quiser pedir vista, fica à vontade. Para mim é diferente. É porque, se não me falha a memória, nos demais, Vossa Excelência verbava a suspeição. Não, eu não posso impedir. É impedimento. Agora, eu quero apenas uma cópia para ver, para rever isso. Né? Pode rever. Desembargador Gilson, presidente. Eu entendo, essa ordem deve ser concedida, tenho votado integralmente. Não é? Diferentemente, se o ato foi nulo, não cabia exoneração, com todo respeito ao senador Cláudio, porque o Supremo não mandou exonerar ninguém, né? E em nome dessa estabilidade, né, que sequer há necessidade de abrir processo. Então, minha ordem é total, não tenho... Eu devolvo. O fato é... A presidência dos desembargadores... Receba a presidência. Faça a correção, presidente. Desembargador Saraiva, já que Vossa Excelência não aceita nem processo... Não aceito, não. Mas tinha que abrir o processo para identificar quem eram os atingidos pela ordem do Supremo. Agora, tornar a ordem do Supremo inócua... Inócua. Mas o Supremo mandou exonerar ninguém, foi a interpretação do Vossa Excelência. Não, peraí, calma. No ADIM, o Supremo não pode mandar exonerar ninguém, nem nós não podemos aqui no ADIM mandar exonerar ninguém, porque é um processo subjetivo, não tem partes. O que a gente tem que abrir, não tem que esclarecer isso. Um minuto, por favor. O que a gente tem que fazer, que foi feito, é abrir um processo para cada caso, mandar examinar a situação. O que houve foi uma absorção, uma nomeação derivada de outro cargo para outro cargo. Isso foi o que aconteceu. Agora, tornar inócua a decisão do Supremo, porque o Supremo não mandou exonerar, claro que não pode exonerar em ADIM, mas tornar inócua também a decisão do Supremo. 12º, mandato de segurança com liminar 2017-36849, Petro Kernaldo Alves da Silva, Petro do Estado do Rio Grande do Norte. João Rebouças é o relator. Isso aí mesmo, senhor presidente. O processo dedicado de Vossa Excelência tem respeito à implantação do subsídio correspondente ao posto efetivamente ocupado de PM. Pois não, tem muitos precedentes na Corte. Eu estou concedendo a segurança em sintonia com a 14ª Procuradoria de Justiça e na esteira dos precedentes, senhor presidente. Alguma divergência? 12º. A unanimidade tem para os relatores. Acho que tem outros aí. Também é semelhante a esse. O 25 dentro, Excelência. O 25, o 18º. 18º. Mais alguém? Todos julgados ao unanimidade tem voto relator pelos precedentes. 13 também, o meu 13 é a mesma coisa. 13 também. Não, já foi julgado, né, Excelência? Não, foi o 12 agora, é o 13. O 12 é o 13. Foi O julgado 13. o 12 e o 13, meu, são todos a mesma matéria. 12 e 13. Isso. Ao unanimidade tem voto relator, Excelência. O 14 não é, não, Excelência, né? Não, o 14 está em medo, senhor presidente, mas é aposentadoria especial, é médico. Pois não. Aposentadoria especial. Eu estou na esteira dos precedentes, em sintonia com a 9ª Procuradoria de Justiça, concedendo a segurança. Essa matéria são vencidos o desembargador Cláudio Santos e o desembargador Saraiva Sobrinho. Alguma divergência? O 24... Divergência minha e me parece que de Saraiva, eu protesto juntar o voto divergente. Pois não, pode juntar, Excelência, ao unanimidade tem o relator. Tem algum voto igual aí? 24. O 10º da pauta. 24. 24, embargador. O 20º da pauta, desculpa. 20º. O 20º. 24 e o 20º.
desembargador Amilcar. Já se manifestou. Vencido, desembargador Cláudio, desembargador Dilermano. O 19 também é meu. O 19, desembargador. Concedente, ignora a orientação da Corte, porque há comprovação. Valdomiro. Está concedendo. Não é o primeiro, não, já. Prova bastante, eu concedo. O laudo, Já foi julgado, excelência. O desembargador Dilermano, você acompanha o desembargador Saraiva? A unanimidade do 19. Já o 14 do desembargador João, eu fui Foi vencido, né? foi vencido, exato. Foi vencido. Vamos, 16º, desembargador Vivaldo. Mandar a segurança terminar 2017. É idêntico, excelência. É idêntico esse que foi julgado. Agora eu quero chamar a atenção, sobretudo do desembargador Saraiva, porque nesse caso aqui, além das fichas financeiras, há um laudo técnico das condições ambientais de trabalho, folhas 50 e 52, e o perfil profissiográfico previdenciário. Tendo essa prova, eu acompanho. Tem essa prova nesse aqui. O DNA completo. É. Está unanimidade nos termos do voto do relator. Agora o 23. Emanar a segurança com liminar 2017, 2933-2. Representante Adelmo Rodrigues Freitas e secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Berreiro. Está em mesa, senhor presidente. Estou seguindo os precedentes aqui, fornecimento de medicamento indispensável, tratamento de câncer, concessão da segurança, senhor presidente. Pois não, excelência, a unanimidade dos termos do relator, todos os precedentes, desembargador Cornélio Alves. Qual o número aí? Ele tem um desaforamento, excelência? Tenho, sim. Está com a palavra. É desaforamento 2017-0045-30, dígito 5, origem. Vara Criminal da Comarca de Açu, requerente do Ministério Público. Desaforamento Requerido Jalisson Wagner Veríssimo de Melo e o Elber Veríssimo de Melo. Eu vou ler emenda, direito processual penal, pedido de desaforamento oriundo da Comarca de Açu, dúvidas sobre a imparcialidade do jurado, evidenciada nos autos. Jurados intimidados pelo histórico de crime violento praticado pelos acusados. Suposta quadrilha envolvida com crimes de pistolagem. Envolvimento dos acusados em outros crimes de grande repercussão e comoção social. Pleito igualmente formulado pelos acusados que temem por sua segurança. Presente o requisito do artigo 427 do CPP, deslocamento da competência. Precedente desta Corte de Justiça, procedência do pedido de desaforamento do júri popular da Comarca de Açu para o da Comarca de Mossoró. É como voto. Alguma divergência? Nenhuma. A unanimidade teve voto relator. Acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Desembargador Cláudio Santos, o 27 e o 29 estão em mesa, excelência? Não. Não estão em mesa? Não. Todos os dois. Desembargadora Maria Zeneide, 28 em mesa, excelência? Revisão criminal 2015-109892, requerendo Valdério Barbosa Vieira e outro. Justiça por relator, desembargador Amilcar Maia, desembargador Lermano Mota. Após o voto do relator, em dissonância com o parecer da 13ª Procuradoria de Justiça, julgando improcedente a pretensão revisional, sendo acompanhado pelo desembargador Lermano Mota, pediu vista aos autos até também do desembargador Maria Zeneide Bezerra. Os demais, desembargador aguardem voto e vista. Está com a palavra, excelência. Pois não, senhor presidente, esse aqui com todas as vênias. Eu estou seguindo, inclusive, o entendimento da Câmara Criminal. Trata-se aqui de matéria de ordem pública, onde a Câmara e vários votos, desembargador Gilson, desembargador Glauber, são nesse sentido, e meu também. Então, está disponibilizado, eu estou trazendo que eu voto vista, mas está disponibilizado. Eu estou dizendo que assiste razão aos requerentes, eis que as circunstâncias judiciais reputadas em seus desfavores, culpabilidades, motivo do crime, circunstâncias, comportamento da vítima, estão embasados em fundamentos inaptos, não houve qualquer fundamento com relação a essas circunstâncias. Estou trazendo, inclusive, do STJ, posicionamento a respeito, chama a atenção em negrito, aquilo que diz mais assim, evidenciando o meu pensar. Digo aí as folhas 4, quanto à culpabilidade considerada desfavorável pelo fato dos acusados terem agido ciente da conduta criminosa,
constitui justificativa inidônea a autorizar acréscimo na sanção exatamente por ser elemento do crime, não guardando, pois, relação com a culpabilidade como circunstância judicial prevista no 59 do Código Penal, que diz respeito à censurabilidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, conforme doutrina que trago aí, de Ricardo Smith. Portanto, a plena consciência da ilicitude, ou seja, a vontade de produzir o resultado é o elemento do dolo. Estou trazendo também construções jurisprudenciais a respeito, conforme Vossas Excelências estão vendo, inclusive de nossa Câmara. Da mesma forma, não tem como prosperar a exasperação da sanção ao argumento genérico da busca pelo lucro fácil, conforme precedentes que também estou trazendo, e chamando em negrito o que é de maior importância. As circunstâncias e consequências do crime apoiadas no fato do uso do cargo público para a prática do crime e que a verba subtraída não foi destinada para fins públicos, deixando de ser utilizada na melhoria da estrutura física do município ou na realização do atendimento à comunidade, constitui elementos inerentes ao crime de peculato, pois o tipo penal exige que o réu seja funcionário público e que a apropriação de dinheiro seja em seu favor de terceiro, o que, obviamente, resulta numa destinação privada e, evidentemente, redundará em prejuízo na aplicação de recursos para o bem da coletividade. Estou trazendo o artigo 312. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não se mostra adequado o argumento esposado de não facilitarem e nem incentivaram a ação do agente, eles não poder militar em prejuízo do réu à inércia da vítima, mormente por não ter contribuído para o ilícito nos termos dos precedentes do STJ e desta própria Corte. Enfim, senhor presidente, estou trazendo aí da nossa Corte, desembargador Gilson e desembargador Saraiva Sobrinho, aliás, e finalizo dizendo, nesse contexto, resta imperiosa a redução da pena base ao mínimo legal, ante o afastamento de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, aplicando-lhes, pois, 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias multa, a ser substituída por 2 penas restritivas de direito, a ser fixada pelo juiz da execução, ante preenchimento dos requisitos prescritos no artigo 44, inciso 1 e 3 do Código Penal. É assim que voto, senhor presidente, com as vênias ao nobre relator. Relator, só uma observação. Não afirmei que a fixação da pena base estipulada pelo juiz tinha sido certa ou errada. Tenho um entendimento e tenho mantido fiel ao entendimento, já que alguns têm mantido o entendimento também dele em matérias que já têm reiteradas posições a respeito da impossibilidade de manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal e ainda mais para avaliar questões subjetivas de aplicação da pena. E eu gostaria apenas de destacar que, no caso em específico, esse processo passou pela Câmara e passou pelo STJ, e o STJ confirmou a decisão e a aplicação dessa pena, que foi estipulada pelo juiz monocrático, foi confirmado. O único decote que o STJ fez no recurso especial 964-234, julgado em 2014, foi exclusivamente com o fato da inabilitação para o exercício de função pública, que a Câmara tinha entendido que havia omissão do juízo de primeiro grau e teria colocado por ser pena a acessória do crime previsto. E, assim sendo, ele decotou em virtude do recurso ter sido exclusivamente da defesa. Recurso especial, na ocasião, o relator foi a ministra Regina Helena da Costa. E apenas a conclusão do parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação dos recorrentes da pena de inabilitação para exercício da função pública. Apenas isso. Eu acho interessante porque aqui eu sei que tem posições do Supremo, mas não tenho dúvida nenhuma que no Tribunal de Justiça do Estado a revisão criminal é mais um recurso para rediscutir a pena em profundidade. Isso aí eu não tenho. Pois não, senhor, tomar os votos, né? 964-234. É específico, Vossa Excelência pode olhar aqui. Embargador Valdério Barbosa Vieira, o recorrente.
Embargador Vigílio Macedo. Inclusive, a cópia do recurso especial, o recurso especial está nos autos. Acompanha o relator. Embargador Ibanez Monteiro. Conforme o voto do relator, senhor presidente. Embargador Glauber Rego. Senhor presidente, pedindo vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência. A divergência? O recurso especial, ele não enfrenta essa questão que é tratada aqui da... Não, excelência, ele não enfrenta. Da dosimetria da pena. Ele trata do artigo 41, da questão do recebimento. Mas veja-se que essa situação, como se trata de recurso especial, poderia ter sido, a desembargadora Zeneide defende que a questão de ordem pública poderia ter sido reavaliada pelo STJ também em sede de recurso especial, e ele manteve. Se ele manteve, ele entendeu na ocasião que não havia nenhum erro na situação. Certo ou errado, ele decidiu. E agora, em sede de revisão, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos toda a vida analisando questões subjetivas apreciadas pelo juiz. Certo ou errado, não estou dizendo que ele, em momento nenhum, ele está certo. Estou defendendo a posição dele, não. Mas estou mantendo fiel a minha posição. Em revisão criminal, a gente está indo na questão subjetiva do juiz para reanalisar matéria que devia ter sido conhecida em sede de apelação. E eu respeito demais essa posição de Vossa Excelência, tanto é que estive ao seu lado em determinado momento, mas de tanto ser vencido aqui na Corte, eu passei a também examinar em revisão criminal esse aspecto, que o STJ faz, até mesmo em habeas corpus. Então, Gilson, mais uma vez pedindo vênia, eu acompanho a divergência. Embargador Gilson Barbosa. Divergência. Com a divergência. Embargador Cornélio Alves. Eu também, porque parece que o erro está constatado aí, né? Então, se é matéria de revisão, isso o STJ já pacificou, que pode ser revista, então eu vou seguir a divergência. Embargador Amaury Moura. Divergência ou o relator? A divergência. Excelência julga, conhece. Sim. E aí diminui a pena base. Eu peço vista, senhor presidente. Vista ao desembargador Amaury Moura. Todos aguardam votos vistos? Com certeza. Ação rescisória 2010, 95.31.6. Autor Estado do Rio Grande do Norte. Réu Companhia Açucareira do Vale do Ceará e Minas. Embargador Ibanez Monteiro é o relator. Impedimento do desembargador Cláudio Santos, João Rebouto, Lermano Mota e Maria Zeneide. Está em mesa, excelência. Senhor presidente, esse processo discute a questão de energia, mas não é o ICMS sobre as taxas de distribuição e de comercialização de energia. Aqui decide uma matéria antiga que decide sobre a reserva de potência. Lembramos dessa matéria aqui no tribunal, lá pelo início da década de 2000, né? 2000, 2001, essas matérias vinham sendo discutidas aqui. E depois do julgamento, ICMS sobre reserva de potência. E, neste caso, o Estado propõe a rescisória e eu examino a ementa escrita desta forma. Processual civil, tributário, ação rescisória com base no artigo 485, 5º e 9º do Código de Processo de 73, ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica. Decisão rescindenda, alegação de decisão contrária a entendimento jurisprudencial, pacificado nos tribunais superiores. Não aplicabilidade da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Procedência do pedido de rescisão do deciso por violar literal disposição de lei. Juízo rescisório, então eu estou admitindo a rescisória. E no juízo rescisório, possibilidade de incidência do ICMS sobre demanda de potência efetivamente utilizada. Aqui é que eu faço o destaque. A demanda reservada e a demanda efetivamente utilizada. Enunciado de súmula número 391 do STJ, precedentes do STJ e desta Corte, procedência parcial da ação declaratória de inexistência de obrigação tributária acumulada com repetição de indébito. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Pelos os precedentes do tribunal, né, excelência? Sim. Para os precedentes anteriormente. Perfeito. Como é que... Rebouça.
porque não tinha o nome do advogado, mas o doutor Márcio esclareceu que o processo foi julgado não foi julgado na sessão passada, eu fui verificar, é porque houve revelia da demandada, Exatamente. então não há advogado constituído. Não há nos advogado. autos. Pois não, excelência. Alguma divergência? Aí não. Vista ao desembargador Glauber Qual é o Rego. Teve alguém que vai se manifestar algum voto? Ou aguarda o pedido de vista? Todos a ordem. Agora, 32. Embargo de ação e mandato de segurança com liminar 2016, 13.8377. Embargante Maria de Nilza Gomes, embargado Estado do Rio Grande do Norte. E desembargador Cornélio Alves, relator. Tem bem, excelência? Tá, sim. Direito processual civil, embargo de declaração, mandato de segurança, aposentadoria especial, cargo de médico, comprovação de exercício de atividade insalubre de forma permanente, não ocasional e nem intermitente, por mais de 25 anos. Alegação de suposta omissão quanto ao pagamento do benefício desde a data do requerimento administrativo, alternativamente a data do ajuizamento do mandamos. Impossibilidade do manejo do mandamos como substituto de ação de cobrança. Diligência do artigo 271 do STF, parcelas entre a impetração e a efetivação da implantação que devem ser objeto de cumprimento de sentença nos termos do artigo 534 do CPC. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos de declaração sem efeito infringentes. Sem divergência, ao nome dado de vosso doutor. Porque, inclusive, senhor presidente, Vossa Excelência me permite, a própria lei, há uma lei estadual que regulamenta exatamente os valores dessas aposentadorias. Não poderia jamais ser já determinar o pagamento retroativo, como se pede aí nos embargos, não é isso? Vai ser objeto exatamente de liquidação e apreciação, isso inclusive de acordo com a lei de regência. Porque o problema é que nesses mandatos de segurança se pretende a concessão da segurança com a aposentadoria com o pagamento integral. Mas há uma regulamentação estadual sobre como se calcula esses proventos. Somente para destacar isso. Pois não, excelência. Alguma manifestação, alguma divergência? Ao nome da voto da turma. 36. Embargo de declaração e mandato de segurança com liminar 2016-9313. Embargante Ana Célia dos Santos, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Pagador Vigílio é o relator. Isso são os processos à volta do dia. O processo já identificado por Vossa Excelência, aí eu digo quem são, embargo de declaração, mandato de segurança, negligência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.152 do Código de Processo Civil, decadência do pedido de reenquadramento fundado na Lei 4.032 de 2010, e ausência do direito líquido e certa gratificação do incentivo à qualificação, ainda não regulamentada na forma da lei, pretensão de rediscussão da matéria. Isso é como voto, pretensão meramente de rediscutir para efeito de eventual... Pois não, excelência. Alguma divergência? Ao nome da voz relator. A quadra acompanha, excelência? Acompanha, excelência. Aprovado. 37. Embargo, declaração e ação excisória número 2013-15-9248, pagando DEF Engenharia SAI, embargado José Humberto Guedes de Azevedo e outro, pagador Vigílio Macedo, relator. Tem meu, excelência? Processo o voto está disponibilizado, senhor presidente. Eu digo, são embargos de declaração e ação incisória, existência de omissão, necessidade de condenação do vencido nas despesas processuais, custos e honorários advocatícios, sucumbenciais, fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor. Artigo 82, letra A do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente. Conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, senhor presidente. Com voto. Alguma divergência? Ao nome dado de voto relator. A quadra acompanha, excelência. Lídia aprovado. 38. Agravo interno e revisão criminal, número 2016-16-459, agravante Márcio André de Souza Silva, agravado da Justiça Pública, pagador Mezendeiro, relator. Tem mesmo, excelência? Tem mesmo, senhor Tá com a presidente. palavra. É uma decisão que de indeferir inicial, por ausente documento, despachei nesse sentido. O advogado ficou inerte, eu estou mantendo a decisão desprovendo o agravo. Alguma divergência? Ao nome de dado de voto relator. A quadra acompanha, excelência? Lídia aprovado. 39. Ação de direito de constitucionalidade 2016-10.609, requerido município de Parnamirim, requerido Câmara Municipal
de Natal, embargador Fábio Holanda, o doutor Fábio Luiz Monte de Holanda é o advogado, ator embargador Maria Zeneide, impedimento para o Judito. Pronto, era isso Isso é o que eu ia 39, dizer, Excelência, desembargador. porque como... 39. Porque como é ADIM, se diz pelo nosso É ADIM, regimento ninguém- interno que não se afirma nem impedimento, nem suspeição. Mas tem uma lei maior, que é o Código de Processo Civil, que diz quando o advogado é parente até terceiro grau há um impedimento. Pois não, Excelência. Viu? Pedimento de Então, eu Vossa estou impedida Excelência, mesmo. manifestado. É o 39, senhor presidente. Eu vou ler a ação direta de inconstitucionalidade preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, suscitado pelo município de Parnamirim, transferência para o mérito do artigo 13 da Lei Complementar Municipal 28 de 2008, criação de cargos. Aqui se trata de criação de cargos sem as atribuições respectivas, e eu estou declarando isso até na ementa, senhor presidente, na inconstitucionalidade declarada. Pois não. Também acompanho Vossa Excelência. Alguma divergência? Eu tenho, com relação aos efeitos, para mim, eu aplico os efeitos ex tunc, normal da lei, né? Sim, assim, eu estou dizendo a modulação dos efeitos da decisão. Deixa eu ver só o final. Sim, a modulação a partir da publicação. Os efeitos que Vossa Excelência está dizendo? Acompanha o desembargador Cornélio? Não, eu diverjo só nesse sentido. Eu também concordo efeitos com o ex mérito, mas com os efeitos ex nunc. Ex nunc. Ela modula, eu não faço a modulação. Mas os efeitos naturais da declaração é ex nunc. Ex nunc é? Para frente, né? É para frente. Não, mas eu dou o efeito É para frente, mas tem que ser a Tem que partir. ter coro, então, de 2/3. Para modular, para não modular, não. Então, E a lei, ela altera a remuneração, ou é a criação de cargo. Criação de as cargo. atribuições, né? Criação Foram de cargo. criados cargos Ex sem as nunc, né? atribuições respectivas. Aliás, essa Tem matéria várias. de Parnamirim, essa não é a primeira lei Esse é o que esse 39. tribunal Eu analisa estou trazendo e até declara uma construção do inconstitucionalidade. desembargador Ibanez. São várias. Ah, E tem em muito. todas elas eu voto Desembargador pela Cornélio, nesse não sentido. modulação dos efeitos. Não modulação? Não modula os Eu efeitos. também não. Então, senhor presidente, eu vou... Os efeitos naturais da ação O declaratória. voto Mas da relatora... deixa eu fazer só essa correção Pois não. e depois eu trago... Porque, na Pronto. verdade, eu estou trazendo o desembargador Cornélio e todos eles são verdade. pelo ex-tunc. Verdade. Desembargador Ibanez, eu confiro esse... Pois não, o esses acordo de efeitos. Vossa Excelência você traz na próxima sessão. Posso trazer daqui a pouco. Pois não. Com os efeitos ex-tunc. Pois não, Só Excelência. isso. Isso é efeito de modulação. A unanimidade, voto tempo relator. O acordo lido na próxima sessão. Ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Liminar 2015-16-8432, que é de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e do Câmara Municipal de Natal e município de Natal. Embargador Maria Zeneide, relator. Tem mesmo, Excelência? Aqui também eu estou dizendo da procedência do pedido, porque o que se diz da inconstitucionalidade é com relação ao nome da vereadora que propôs o projeto. E eu estou mandando tirar. Então, no final, eu digo que... E também aquela submissão da licitação à aprovação pela Câmara. Então, são dois aspectos que eu estou relevando. Alguma divergência? Está considerando a liminar, A Excelência? inconstitucionalidade do trecho da norma, com relação ao nome da vereadora, pelo princípio Pois da não. impessoalidade, e a inconstitucionalidade também na parte que condiciona a licitação à aprovação da Câmara. Eu vou... Alguma divergência, algum destaque? Também acompanho Vossa Excelência. A unanimidade tem voto da relatora. É o 41, agravo interno e ação de execução fiscal 2016-93653, agravando Companhia de Água e Esgoto Estado do Rio Grande do Norte, CAERN, agravado Município de Natal, embargador Glauber Rego, é relator desse agravo interno. Senhor presidente, em mesa também matéria já pacificada aqui na Corte, a questão da competência declinada por decisão monocrática, e o agravo, eu estou mantendo minha decisão e conheço e nego provimento ao agravo. Voto disponibilizado aí. Acompanhe. Dado no tempo, voto do relator.
O acordo acompanha, excelência? Sim, excelência. Lido e aprovado. Como não há mais nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.